Oi, gente! Vamos lá conversar um pouquinho sobre uma coisa tão difícil, né? Que tá todo mundo aí, todo mundo não, mas muita gente passando por isso. Vamos falar um pouco sobre luto, né? O processo de luto, estar enlutado, um assunto que para mim agora já tá bem mais tranquilo falar, mas para quem me conhece sabe que, né, que há quase 2 anos atrás aí eu também perdi meu marido de uma maneira muito brusca, né? Não de Covid, né? Porque nem tinha nessa época, mas de um câncer muito agressivo, né, que o levou aí em apenas 50 dias a gente o perdeu. Então, foi algo muito difícil, né? E luto sempre é algo muito difícil de se trabalhar, principalmente dentro da nossa cultura, porque a nossa cultura ela olha, né, para a morte aí ainda como um tabu muito grande. Então a gente tem realmente medo, né? Existem pessoas, eu mesma, né? Eu ia dizer pessoas, existem muita gente que ainda tem medo dessa questão do luto, né? De ver a pessoa, o defunto mesmo ali, né? Eu era uma dessas aí quando criança, eu sonhava, eu ficava morrendo de medo, eu não dormia, né? Então tive que enfrentar também aí muitos medos, muitas crenças, muitos medos mesmo, né, que são antigos aí dentro e por conta de tudo isso, porque na nossa cultura é um tabu ainda, a gente não fala sobre isso, a gente ainda tem, né, o desespero de quando acontece perto da gente ou como a gente vai cuidar, né, daquela pessoa que está enlutada, daquela pessoa que perdeu algum ente querido, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, a gente tem a questão aí do velório justamente por isso, né, porque é o único momento que parece que a gente fala abertamente sobre isso, a gente conversa, a gente fica ali, mas ainda muitas pessoas têm uma resistência muito grande em falar, mesmo nesse momento, ou então em colocar para fora as suas emoções, né? E isso é muito complicado no luto, porque é justamente o oposto que a gente tem que fazer. Então depois aí, né, não foi nem na questão do meu marido, antes dele tive a morte do meu pai, que foi o primeiro luto bem grande, bem complicado que eu sofri, e eu percebi que era justamente o oposto que eu deveria fazer. Na verdade, eu deveria falar muito sobre isso, eu deveria olhar muito para essa situação, me voltar para dentro, né? Mas infelizmente o entorno não nos ajuda, porque eu já disse isso em vários outros vídeos, em vários outros textos que eu já escrevi, sobre essa questão, né, do quanto que a gente se sente sozinho, não que o processo de luto precisa ser acompanhado, às vezes a família perdeu um ente querido, muitas pessoas estão passando por esse processo de luto, mas cada pessoa vai passar do seu jeito, então nesse ponto, quanto o processo interno, ele é realmente individual, mas o problema é que o entorno, né, finge que nada aconteceu. Logo após que você, né, sepulta ali o seu ente querido, as pessoas esquecem, desaparecem, elas ficam com medo de te perguntar, até a simples pergunta no sentido, e aí, como você está? De medo de você falar, de você chorar, de você colocar suas emoções, de dizer que você não está bem, né? Porque depois também desse processo de luto, a gente sabe, né, que existem aí 5 fases do luto também. Se você não sabe o que é, corre aí para baixo, né? Ou no meu IGTV já tem vídeos, já tem muitas lives que eu fiz em relação a isso, então você vai poder também saber quais são essas 5 fases de luto. Mas dentre elas, né, a primeira aí realmente é de revolta, é de angústia, né, é de depressão também, né? Então não quer dizer que você está entrando em depressão, mas o próprio processo de luto traz uma fase aí que é uma fase um pouco mais depressiva. Mas hoje, né, eu queria dizer aí para vocês sobre 5 pontos que eu tirei aqui para que você realmente passe por esse processo de luto com uma certa leveza, né, e com você mesmo, né? Não é que vai ser mais fácil, não é que vai ser mais tranquilo, porque ele nunca é, mas de fato que você possa se respeitar nesse processo e vivenciar o seu processo de luto, elaborar ele de uma maneira bacana, né? De uma maneira onde você possa ressignificar
esse acontecimento, a história de vida dessa pessoa que você perdeu e que você possa, né, ainda guardar lembranças e memórias afetivas maravilhosas e não com sofrimento ou com um pesar muito grande, né, arrastando essa história ou deixando essa ferida que vai ficar sempre aberta ali, sangrando toda vez que você olhar para ela. Então não vamos nem negá-la e também não vamos nem também ficar ali, né, espizinhando ali, cutucando essa ferida. Então, 5 pontos que eu separei aqui para você, tá? Um primeiro ponto é vivenciar o luto, né? Você olhar realmente para isso aí, é você chorar tudo o que você tem de direito, tá? Não queira esconder as suas emoções, não queira fingir que nada aconteceu, não queira ser, eu preciso ser guerreira, eu preciso ser forte, eu preciso, né? Eu mesma, né, sabendo de tudo isso, vivenciei muito o meu luto, mas mesmo assim, por ter as crianças, eu me cobrava demais, eu me culpava muito porque eu não podia chorar, porque eu não podia esmorecer, porque eu não podia ficar quieta, porque eu tinha que resolver muitas coisas, né? No meu caso, tiveram muitas burocracias para poder responder, para poder estar ali, né, decidindo. Então, assim, não faça isso. O quanto você puder, chore por isso, se guarde mesmo, fique quietinha, né, vivencie, coloque essa sensação, essa emoção, todas as emoções suas para fora, seja ela raiva, seja ela frustração, revolta, ódio, né, tristeza, né, angústia, amor, o que tiver aí, bota para fora, né, e deixe que isso extravase, que você coloque, não guarde, porque tudo que você guardar, né, a semana passada eu falei muito de somatização, então assim, tudo que você guardar, com certeza vai vir em somatização depois, vai vir num sintoma físico, vai vir em algum momento aí, vai vir cobrar o que foi que você não resolveu, o que foi que você não digeriu nesse momento, tá? Se permita olhar para dentro, né? Claro, olha para dentro, olha para você, entenda o que significa toda essa vivência para você, por que é tão difícil falar, né? O porquê que eu quero falar, o que eu necessito colocar para fora, o que eu preciso rever dessa história. Muitas pessoas guardam aí, também é um processo muito comum dentro dos enlutados, sentir culpa, achar que não fez nada por aquela pessoa, achar que poderia ter feito mais, né? Ficar remoendo essa história. Então entenda que culpa é essa, o que está acontecendo com você, por que você está sentindo dessa maneira. Então olhe para dentro, porque esse também é um processo de autoconhecimento maravilhoso que você vai poder ter nesse momento, nesse período, tá? Depois, fale muito, né? Fale da pessoa, fale de todo o processo, fale de você, fale das suas emoções, porque falar é realmente organizar as nossas ideias, e quanto mais a gente fala, mais a gente lambe a ferida, mais a gente cuida da ferida. Mas Débora, mas não é ruim, eu sinto muito mal toda vez que eu falo, parece que eu tô revivendo aquele processo, parece que eu tô... Mas é exatamente isso mesmo, você vai reviver esse processo, só que cada vez que você fala, você revive, você ressignifica, você entende mais uma parte do processo, você bota para fora mais um pouco dessa emoção, e aí isso parece que não está mudando, mas vai mudando, e é só o tempo que vai te ajudar. Cada pessoa vivencia o luto e tem um tempo que é de cada um. A gente não pode prever se vai ser 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Tem pessoas que ficam aí nesse movimento do luto durante anos da sua vida e não conseguem ressignificar. Então, justamente por isso, quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, quanto mais você cuida desse luto, quanto mais você vivencia e olha para dentro, mais rápido ou mais fácil ele vai ser, mais ele vai conseguir ser elaborado, melhor ele vai ficar presente aí na tua vida, né? Do que você negar, do que você fingir. Então, quanto menos você fala, quanto menos você coloca para fora, mais você vai ficar abafada e vai se sentir sufocada por esse sentimento em algum momento, tá? Quarto ponto aqui, né? Cada um, é isso que eu falei agora, cada um vive aí o luto de uma maneira,
né? Lógico, cada um vai conseguir viver isso. Tem pessoas que vão chorar mais, tem pessoas que vão ficar mais quietinhas, tem pessoas que vão falar demais, tem pessoas que vão aí olhar para isso, né? E aí tem uma dica que eu preciso colocar aqui também. Toda vez eu falo isso. Muitas pessoas falam, mas quanto tempo? Mas o que é normal? O que tá ficando ruim já nesse luto? Será que eu tô entrando em depressão? Gente, no primeiro, eu diria que assim, o primeiro ano de luto, né, é tudo normal, tá tudo ok, as emoções aí estão muito afloradas dentro de você, então tá tudo ok. Agora, se isso já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, né, e a pessoa vivencia aquilo, ou então não vivenciou, fingiu que nada aconteceu, continua mantendo a rotina, guarda todos os pertences, deixa o quarto exatamente do mesmo jeito, deixa lá o chinelinho, a escova de dente, as coisas todas lá naquele lugar, então a gente precisa olhar para isso, porque isso é uma negação, né? A gente está vivendo aí um processo que a gente não está cuidando, a gente está fingindo que está cuidando desse luto enquanto entrar em contato com essas coisas, mas na verdade a gente está criando uma fantasia de que essa pessoa vai entrar a qualquer momento ali pela porta. Então precisa se olhar, né? Em qualquer dúvida, eu acho que sempre é melhor procurar um profissional, procurar um psicólogo, entender o que está acontecendo, que fase que essa pessoa está desse luto e se isso é normal ou patológico, tá? Então acho que essa é uma dica bem legal aí. Sim, essa última dica é uma dica bem legal, falando exatamente desse ponto, né? Guarde alguma coisa do ente querido para você, né? Algo que foi significativo, ou alguns pertences, se você quiser. Mas isso é horrível, porque aí eu vou ficar fazendo um memorial, vou ficar lembrando, vou ficar fingindo. Não, né? Guarde algo para você, porque no começo a gente tem uma dor muito grande, porque é exatamente isso, a gente tinha algo concreto, a gente tinha pessoa física ali na sua frente, você podia abraçar, você podia apertar, você podia beijar, né? Você tinha algo concreto e de repente isso vai embora, né? A gente fica só com as nossas memórias e os nossos sentimentos aqui. E isso é algo ainda muito abstrato, né? Que a nossa cabeça não entende. Então a gente fica mesmo nessa loucura, nessa procura, nessa espera de que a pessoa vai entrar. A gente volta no mesmo lugar para ver se vai achar a pessoa. Então a gente fica buscando algo de concreto. E aí guardar algum pertence, ter alguma coisa que foi significativo da história de vida de vocês, uma memória que você vai guardar, né? Uma memória afetiva mesmo, mas algo de objeto, de utensílio, isso é muito importante no começo, porque aquilo pode ser algo que você, né, tem ali em suas mãos para poder ter um pouco essa sensação de novo de concretude, de sentir que aquela pessoa está ali, né? E é um primeiro passo para que você vá ressignificando e vai transformando essa dor, essa saudade, essa vontade de apertar, de segurar, de botar a mão, né, num movimento aqui mais interno, de olhar para dentro, de guardar uma emoção, de sentir uma memória, né, de conseguir guardar isso tudo aí dentro de você. Então ter alguns objetos é importante, pode ser por um tempo, pode ser para sempre, quanto tempo você quiser, né? Porque afinal de contas não é um botão de liga e desliga que você amava aquela pessoa naquele momento e de repente plim, desliga, acabou, pronto, finge que a vida continua, tá tudo bem, tá tudo normal. Não é assim, né? Então a gente precisa de um tempo para ir também se desapegando das coisas, para ir também fazendo esse processo aí, né, de luto nesse momento. E para as pessoas aí que também, né, hoje estão vivenciando o luto em relação ao Covid, a gente não está tendo o ritual, né, que é o ritual muito importante, é o ritual do velório, da despedida, do botar a mão, como eu estou falando, né, da pessoa, de ver aquela pessoa, de fazer uma última homenagem, de chamar as pessoas queridas para poder se despedir daquela pessoa. Então a gente realmente perdeu esse ritual. Então busque fazer aí algum ritual para você, nem que seja esse que eu tô falando, né? Que você possa juntar os pertences daquela pessoa, fazer uma oração, né? Ou hoje em dia a gente já tem aí os rituais que estão acontecendo, que são virtuais também, né? A gente faz aí o movimento, chama todo mundo para uma videoconferência, junta todo mundo ali e aí a gente passa 1 hora falando daquela pessoa, conversando, contando histórias, dando risada ou, né, bebendo aí alguma coisa em prol dessa pessoa que se foi. Enfim, cada um vai fazer o seu ritual aí da maneira que seja interessante, mas que você faça, né, que você possa realmente ter esse movimento de olhar para o luto, de colocar ele assim, né? Embora hoje a gente não consiga mais fazer da maneira que a gente quer, né? Mas
que é importante a gente faça sim, de qualquer maneira, tá bom? Então essas foram as dicas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me escreve aqui, deixa no comentário, né, o que você tá, como você tá, se você tá passando por isso ou não, e o que mais que você tem vontade de saber aí, eu tô à disposição. Eu adoro falar sobre isso, parece uma loucura, né? Ah, meu Deus, nossa, mas você passou por isso e você gosta de falar? Sim, porque é exatamente a dica que eu te dei. Quanto mais eu falei, quanto mais eu olhei para isso, quanto mais eu ajudei as pessoas a olhar para isso também, isso foi o que me ajudou a curar a minha ferida. Isso hoje tá muito tranquilo para mim, né? E eu, por isso que tô aqui te dando essa dica para você fazer isso também com você, tá bom? Um beijo então e até a próxima. Tchau, tchau.